quero inicialmente cumprimentar a Confederação Nacional dos Municípios por esta Marcha Nacional dos Prefeitos. Quero aqui, inicialmente, dizer que estou honrado para, nesta Marcha Nacional, apresentar a candidatura, a pré-candidatura à presidência da República pelo PSOL. De imediato, presidente, digo às prefeitas e prefeitos de nosso país que, em respeito ao nosso pacto federativo, compreendendo que o município é o coração da República, e caso Deus assim permitir, e o povo brasileiro assim conceder, permitir ao nosso partido governar o Brasil, tenho certeza que a primeira providência é não desrespeitar os municípios. E não desrespeitar os municípios é, em uma marcha nacional de prefeitos, estar presente quando for convidado para participar dela. Esta é a responsabilidade primeira de um presidente, de uma presidente da República. É inaceitável a forma como os municípios brasileiros têm sido desrespeitados. A não presença da chefe da República a um encontro nacional de prefeitos é o retrato mais claro, mais característico da continuada forma, presidente Paulo, como os municípios têm sido desrespeitados, em especial ao longo dos últimos 6 anos, desde a crise de 2008. Este, inclusive, é o tema da primeira pergunta que a Confederação Nacional dos Municípios faz a nós, pré-candidatos à presidência da República. Nos últimos 6 anos, os municípios têm sido vitimados pela mais cruel desoneração por parte da história republicana. Tem sido, a União tem sido prodigiosa em fazer favores com o chapéu alheio. É muito fácil conceder favores tributários com o chapéu de estados e penalizando os municípios brasileiros. É muito fácil fazer redução de imposto de renda e IPI, reduzindo o fundo de participação dos estados, mas principalmente reduzindo e penalizando os municípios brasileiros, principalmente os pobres municípios de parcos recursos do norte da Amazônia, da minha Amazônia brasileira e do nordeste do Brasil, que vivem principalmente de FPM. Isso é um desrespeito ao Pacto Federativo. Isso é um desrespeito à União. Na verdade, para concluir a saudação inicial, eu quero lhe dizer, presidente Paulo, a não presença da chefe de Estado e de governo desse país é só o retrato mais cruel do desrespeito que tem tido, não somente com a sociedade brasileira, mas que tem tido com o Pacto Federativo e com os municípios desse Brasil. É o retrato mais claro de que este país precisa e necessita de mudanças. Agora, conforme já acertado com as assessorias dos pré-candidatos, nós vamos fazer a apresentação em sequência de 6 perguntas, que terão a duração de meio minuto, 1 minuto, e depois 4 minutos para a resposta, fazendo um total de aproximadamente 25 minutos. O senhor vai ter a oportunidade, então, de aprofundar essas questões, se possível, para nos deixar bem esclarecidos, e depois, ao final, mais alguns minutos para a conclusão. Então, vamos à primeira pergunta, conforme já foi, inclusive, levado ao conhecimento de todos os pré-candidatos para as respostas devidas. Autonomia e desonerações. De acordo com recente estudo do TCU, a União abriu mão de 354 bilhões de receitas do IPI e do Imposto de Renda entre 2008 e 2012, e não há comprovação de que essas desonerações tenham proporcionado ganhos reais para a sociedade. Essas desonerações reduziram em 68 bilhões o FPM. Os prefeitos perguntam:
Seu governo continuará fazendo bondade com chapéu alheio, violando a autonomia dos municípios? Presidente, senhoras prefeitas, senhores prefeitos, como, inclusive, disse na minha consideração inicial, quero categoricamente iniciar a resposta dizendo não. Considero o município o coração da República e, primeiro, quero destacar o que foi feito na Constituição de 1988. A Constituição de 1988 elevou o município à condição de ente federativo. Se, por um lado, isso é motivo de regozijo e de orgulho para nós brasileiros, nenhuma federação do mundo tem o município elevado a essa condição. Na prática, o pós-Constituição de 1988 não concretizou os termos da própria Constituição. O município só tem 20% da partilha tributária dos recursos tributários da União. A União concentra 51% do conjunto tributário, ou seja, nós temos um descumprimento da letra da Constituição de 1988. O que o governo federal vem promovendo são desonerações continuadas, como já disse, de 2008, principalmente da crise econômica de 2008 para cá, que rasgam completamente o Pacto Federativo, e eu digo mais, que descumprem o texto da Constituição de 1988. Nós temos no país 5.564 municípios que têm sido penalizados com essas continuadas desonerações. Não à toa que alguns municípios, o presidente Paulo sabe muito bem disso, têm tido ações no Supremo Tribunal Federal contra essas desonerações, e eu espero, oxalá, que algumas dessas ações, inclusive, triunfem no Supremo Tribunal Federal. São quase 190 bilhões de reais que foram, não há outro termo, roubado por parte da União dos municípios brasileiros. Isto é inaceitável. Se, por um lado, é verdade que cabe à União políticas de ordem macroeconômica, por outro lado, a União não pode penalizar o ente federativo mais fraco, que são os municípios. A União não pode, a partir da utilização de políticas macroeconômicas, retirar e fazer bondade com o chapéu alheio, que tem sido, repito, o chapéu dos entes federativos mais fracos e com resultados econômicos duvidosos. A política de redução tributária do IPI e do II não disse ao certo qual o benefício que trouxe à sociedade brasileira, além de entupir as grandes cidades do país de carro, e, ao contrário, de investir em transporte coletivo de qualidade para a ampla maioria do povo brasileiro. Aliás, este foi uma das principais razões dos grandes protestos de junho último, a necessidade de transporte coletivo de qualidade para a ampla maioria do povo brasileiro, principalmente da nossa juventude. Por outro lado, isso se deve à falta de coragem política do governo de ter tomado outras medidas. O governo poderia ter outras medidas macroeconômicas, como, por exemplo, ao invés de retirar os recursos do II, do Imposto de Renda e do IPI e penalizar o FPM, o governo poderia aumentar o empréstimo compulsório dos bancos. Mas é um governo que não quer penalizar os bancos. É um governo que prefere penalizar os municípios, e principalmente os municípios mais pobres da Amazônia e do Nordeste brasileiro. Obrigado, senador. Vamos, então, depois do senhor, num breve intervalo, para a segunda pergunta, né, que já foi previamente também colocada. Vamos à pergunta. Programas federais. A equipe do programa Saúde da Família, PSF, composta de um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, custa em torno de R$ 32 mil mensais.
e o repasse do governo federal varia entre 7 mil e 10 mil. Ou seja, os municípios bancam mais de 2/3 do custo do programa do governo federal. Hoje, são mais de 390 programas federais que seguem a mesma lógica de subfinanciamento. Seu governo manterá essa política predatória em relação aos entes locais? Qual a mudança que seu governo implementará na sistemática de gestão dos programas de forma a respeitar a autonomia dos municípios? Bom, primeiro me permitam aqui fazer uma constatação do que as senhoras prefeitos, os senhores prefeitos devem sentir na pele. Falo isso porque estou aqui e sinto o dia a dia de um companheiro prefeito, que é o prefeito Clécio Luiz, prefeito da minha cidade de Macapá, única capital governada pelo meu partido. E tenho visto que o governo da República é muito engenhoso, e me permitam destacar isso, na criação de programas federais. Cria programas como Minha Casa Minha Vida, cria programas como PSF, cria programas federais e deixa o piano ser carregado pelas senhoras e pelos senhores. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um exemplo concreto disso. Ele é um programa que é muito bom para a União. Veja, quem cede o terreno são as senhoras, os senhores. Quem concede a isenção de ISS são as senhoras, os senhores. Quem cadastra os beneficiários são as senhoras e os senhores. Quem desocupa a família são as senhoras e os senhores. Ou seja, quem carrega todo o piano do programa são as prefeitas e os prefeitos. O presidente da República aparece na hora de entregar a chave, na hora de bater a foto, na hora dos flashes. Assim é o desenho de todos os programas federais. Todo o piano dos programas federais, toda a criação e a arquitetura dos programas federais fica com os municípios. Na hora do flash e na hora do regozijo dos programas, assim é com Bolsa Família também, na hora do flash e de dizer que é um programa de diminuição da pobreza, quem leva o marketing do programa é o governo federal. Mas me permita o termo, presidente Paulo, mas quem rala no dia a dia com o programa são as prefeitas e os prefeitos. Quem está no dia a dia carregando o piano do programa está nos municípios. Pois bem, não pode ser mão única os programas federais, tem que ser mão dupla. E para ser mão dupla, tem que ter contrapartida devida por parte do governo da União. Tem que ter a responsabilização por parte do governo da União. Por isso, a nossa proposta é, primeiro, garantir o pleno funcionamento dos programas federais, significa o apoio técnico por parte da União e o apoio de infraestrutura por parte da União. Não basta somente cobrar dos prefeitos e dizer, muitas vezes, quando as senhoras e os senhores vêm aqui em Brasília, muitas vezes ouvem, não somente dos ministros, mas o técnico do terceiro escalão, o tecnocrata do ministério, o prefeito ou a prefeitura não cumpriu lá a sua parte, porque sempre o piano não fica com o técnico ou o tecnocrata lá do ministério, é com a prefeitura, não é o tecnocrata do ministério que vai lá cumprir a parte do cadastramento, de encontrar o terreno para o programa federal. É sempre a prefeitura que fica com o programa. Sempre, e a União fica aqui, no ar-condicionado de Brasília, fazendo a cobrança dos programas federais. Isto tem que ser um programa de mão dupla, e para ser um programa de mão dupla, precisa do apoio técnico e de apoio de infraestrutura por parte do governo federal. E além de apoio de infraestrutura, tem que ter a contrapartida financeira no momento certo, no momento adequado, no momento em que os municípios precisam. Obrigado, senador, pré-candidato. Vamos então para a terceira pergunta, já previamente também colocada. Legislações e pisos salariais. Uma série de propostas legislativas já aprovadas ou em tramitação no Congresso Nacional
ameaça produzir um verdadeiro caos nas contas municipais, contrariando os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os pisos dos profissionais da saúde pública, em um ano, terão um impacto financeiro superior a 51 bilhões, equivalente a 70% da receita do FPM de 2013. Somado a isso, os reajustes anuais do salário mínimo afetaram a folha de pessoal das prefeituras, sobretudo as do Norte e Nordeste, em que o município é muitas vezes o principal empregador. O senhor ouvirá a CNM antes de sancionar proposta como as dos pisos salariais? Seu governo fortalecerá o atual Comitê de Articulação Federativa, CAF, ou pretende legitimar outra instância de diálogo? Presidente Paulo, senhoras prefeitas e senhores prefeitos. Bom, primeiro quero considerar que as leis aprovadas no Congresso Nacional são conquistas do povo brasileiro. Isso tem que ser reconhecido. O piso salarial para os professores, eu sou professor e sei disso. O problema é o seguinte: não é possível aprovar, por exemplo, o piso salarial e jogar nas costas dos municípios e dizer, município, se vire, como se a União não tivesse responsabilidade pela educação. Isto é uma irresponsabilidade, e é como se o governo da União, não estivesse governando um país chamado República Federativa do Brasil. É como se estivesse governando a Suíça, e que os municípios estivessem localizados em outro país. O governo da República, localizado aqui em Brasília, às vezes pensa assim, que os municípios brasileiros estão localizados na Suíça. Eles estão localizados em um país em que ainda, lamentavelmente, padece de terríveis chagas. Uma delas é, por exemplo, a chaga do analfabetismo. Nós temos, presidente Paulo, ainda 14 milhões de analfabetos. Terríveis 9% da sociedade brasileira. Somos um dos únicos países da América Latina que ainda não resolveu isso, enquanto vários dos nossos vizinhos já resolveu. Países, a toda poderosa República da Guiana, tem menos analfabetos que nós. E o que é que a União faz? Cria o piso. Parabéns. E joga o problema do piso nas costas dos municípios para resolver. Quero dizer, presidente Paulo, senhoras prefeitas, senhores prefeitos, que a União tem que assumir a responsabilidade da educação como responsabilidade sua. Os recursos do fundo público têm que ser responsabilidade da União. Apenas 27% das receitas municipais vêm da arrecadação própria. É fundamental, indispensável, compreender este número para que a União possa fazer a necessária complementação dos recursos para arcar com a necessidade de complementação do fundo. Na pergunta seguinte, que nós vamos falar do fundo público, eu perguntarei aqui, e algum de vocês poderá me dizer quantos municípios do Brasil têm algum tipo de complementação da União para pagar o piso. Eu tenho certeza que embora isso esteja previsto na lei, nenhum prefeito, com certeza, me responderá que tem. Então, eu quero assegurar para os senhores que, se for concedido, pela graça de Deus, e se for concedido pelo povo brasileiro a possibilidade de nós governarmos o Brasil, eu quero assumir o compromisso de cumprir com o Pacto Federativo e de cumprir com o compromisso com a educação. Assegurar compromissos como o piso salarial é um compromisso com a educação brasileira. Erradicar o analfabetismo, por exemplo, é um compromisso com o Brasil, com essa geração e com as gerações do futuro. Mas isso não pode ser às custas da sangria dos municípios. Isso tem que ser uma responsabilidade federal. Isso tem que ser uma responsabilidade do governo da União. O governo da União não pode governar o Brasil de Brasília, de uma ilha, compreendendo que o restante do país legislações seja, por exemplo, e pisos salariais. O governo da União tem que compreender
que governa um país difícil, com dificuldades regionais tremendas. E, de acordo com essas dificuldades regionais tremendas, tem que trabalhar para resolver essas dificuldades. Obrigado, senador. Vamos para a quarta pergunta, por gentileza. Quando tiver próximo ao tempo final, senador, aparece ali o senhor se orientar nas suas conclusões. Educação. Atualmente, com mais de 50 milhões de matrículas na educação básica, o principal mecanismo de financiamento da educação é o Fundeb, composto por recursos na ordem de 117 bilhões em 2014. Desse montante, o governo federal, que detém 60% do bolo tributário nacional, complementa somente com 11 bilhões. E para apenas 10 estados. Só o aumento do piso do magistério custará em 2014 para os municípios 4,5 bilhões. No seu governo, esse desequilíbrio federativo será mantido ou a União vai alocar mais recursos para todos? Pois é, presidente Paulo, esta é a pergunta que eu gostaria de fazer. A lei atual garante que 10% da complementação da União seja destinada a pagar o piso. Isso eu não estou inventando, não é criação da oposição, é a lei que garante. Pergunto às senhoras prefeitas, aos senhores prefeitos, a União já garantiu para algum de vossos municípios? Algum prefeito ou prefeito aqui pode levantar a mão se teve essa garantia por parte da União, dos 10%? A União já complementou algum município para pagar o piso? Tem algum município aí, algum prefeito? O presidente me confirma aqui. Nenhum. Isso é um absurdo e é um descumprimento da lei. E sabe por que a União não faz isso? Sabe por que a União descumpre a lei? Inclusive, era razão para uma ação por descumprimento de lei contra a União. Porque se a União cumprisse a lei, ela iria ter que cumprir não somente para os 10 estados que está previsto na lei, ia ter que cumprir para todos os estados. E o fundo da União não seria suficiente. Mas é um absurdo por si só, per si, a União não cumprir. Ora, além disso, nós temos um outro problema. Tem uma situação que vai ser votada, que está prevista para o dia de hoje. Hoje, daqui a pouco, à tarde, na Câmara dos Deputados, vai ser votado, presidente Paulo, o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação prevê, a meta 17 do plano, que o salário dos professores, no próximo período de 10 anos, ou seja, eu espero que será o período do mandato de quase todos as prefeitas e prefeitos daqui, no período do mandato dos próximos 10 anos, o salário dos professores seja equiparado ao salário de todos os outros profissionais de carreira superior. Pois bem, isso está na meta 17. Ocorre o seguinte, se for mantido os atuais governantes da República, ou se for mantido o atual projeto que está em curso desde a redemocratização, o que é que vocês acham que vai acontecer? Quem vai pagar a conta por essa decisão de hoje à tarde do Plano Nacional de Educação da Câmara? São as senhoras e os senhores, porque 60% dos professores do país estão nos municípios. Então vai sobrar a conta para as senhoras e para os senhores, a não ser, minhas senhoras e meus senhores, que o povo brasileiro tome nas eleições deste ano uma decisão de uma reforma profunda nos destinos desse país. E uma reforma profunda nos destinos desse país só poderá ser tomada se nós encontrarmos novas formas de financiamento não somente para a educação, mas novas formas de financiamento para a União. Não basta, já chega de nós buscarmos as mesmas formas de financiamento que estamos encontrando nos últimos 25 anos, desde a Constituição. O Brasil tem que encontrar novas formas de financiamento do seu Estado. E chega de nós continuarmos financiando o Estado brasileiro com os mesmos. Nós temos que fazer radicalmente e rapidamente uma reforma tributária no Estado brasileiro. Nós somos um Estado em que, lamentavelmente, quem tem menos no Brasil paga mais.
e quem tem mais, paga menos. Urge fazer uma reforma tributária no Brasil. Urge, no Brasil, nós fazermos uma reforma em que o sistema financeiro, que é quem tem mais ganho no país, com a mais alta taxa de juros do planeta, volte a pagar sobre o capital especulativo. Só quem tem condições de fazer essa proposta é a candidatura que está se apresentando para as senhoras e para os senhores hoje. Senão, os municípios brasileiros e a maioria do povo brasileiro continuará a ser penalizado. Obrigado. Vamos para a pergunta seguinte. Saúde. A legislação obriga os municípios ao investimento mínimo de 15% em saúde. Em 2013, a média de comprometimento dos orçamentos municipais chegou a 21,9%, CIOPS. A União, que não teve percentual mínimo de gasto em saúde definido pela Lei Complementar 141/2012, em desrespeito à Constituição, investiu, em 2013, somente 8,4% da receita bruta. Como a melhoria dos investimentos em saúde é uma das reivindicações da sociedade, qual o percentual mínimo que o seu governo se comprometerá? E como o senhor pretende conduzir a política de financiamento do SUS, garantindo a descentralização dos recursos para atender às necessidades locais das populações? Presidente Paulo, senhoras prefeitas, senhores prefeitos, no meu governo, o gasto com a saúde não será menos de 15% da receita. Posso falar isso com a autoridade republicana, de quem, como senador da República, votei lá no Congresso Nacional por 18% da receita bruta da União para a saúde pública. Tenho autoridade de falar isso pelos meus posicionamentos lá no Congresso Nacional e como tenho votado no último período. Posso falar isso em especial porque votei pela regulamentação da emenda 29 e terei autoridade política como presidente para defender a regulamentação da emenda 29 para beneficiar os municípios brasileiros. É inaceitável que o Sistema Único de Saúde, um dos melhores sistemas de saúde do mundo, como está no texto da Constituição, tenha sido descumprido e desregulamentado no último período. E sabe por que o Sistema Único de Saúde tem sido desregulamentado? Eu vou falar um português mais claro. Tem sido esculhambado porque é o governo da União que não se dá ao respeito em relação ao Sistema Único de Saúde. Não se dá ao respeito porque, presidente Paulo, semana passada, foi o governo da União que mandou lá para o Congresso Nacional, para o Senado da República, para dirigir a Agência Nacional de Saúde, um presidente dos sindicatos, o presidente dos sindicatos dos planos de saúde. Nada contra o currículo do presidente do sindicato dos planos de saúde, mas não pode dirigir a Agência Nacional de Saúde, que tem a tarefa de defender o interesse público, alguém que é do sindicato privado. Isso mostra o desrespeito ao programa público de saúde. O desrespeito ao programa público de saúde se dá quando a base do governo apresenta em uma medida provisória uma emenda para anistiar planos de saúde, para anistiar dívidas de planos de saúde. Por aí se vê qual é o respeito que se dá ao Sistema Único de Saúde. O nosso governo quer assumir alguns compromissos. Primeiro, nosso limite não será menos de 15%. Nós teremos um compromisso na regulamentação da emenda 29. E nós, assim como faremos com a educação, não iremos jogar também a responsabilidade dos programas de saúde somente nas costas dos municípios. Será um programa compartilhado entre União, Estados e municípios, com a responsabilidade do financiamento
da União a responsabilização da saúde pública. Eu quero assumir um compromisso, presidente Paulo, um compromisso de que, se o povo brasileiro, se Deus permitir, o povo brasileiro assim permitir, a possibilidade, a chance do PSOL governar esse país, que terá pela primeira vez, desde a Constituição de 1988, um governo que pela primeira vez, de fato, cumprirá o texto constitucional. Muito obrigado. Vamos, eu acho que é para a última pergunta, né? Por gentileza. Plano de governo. As questões anteriores são uma pequena demonstração da insustentável situação por que passam os municípios brasileiros. Vive-se uma crise federativa sem precedentes, pois somos constantemente desrespeitados em nossa autonomia, sem ter direito à voz nas decisões que nos atingem. Em vista disso, qual a sua proposta de governo para os municípios brasileiros? Bem, agora nessa pergunta, o senhor poderá respondê-la e dar continuidade já no seu tempo seguinte, até 9h30, que é o tempo que nós atrasamos. Com vossa permissão, já que a última pergunta concede ao palestrante o tempo de tribuna, e peço a permissão para usar a tribuna. Pois não, Com licença liberdade. das Pois senhoras e dos senhores. Pois não. Fique bem à vontade. Bom, primeiramente, quero aqui reiterar alguns compromissos como plano de governo, reiterar alguns compromissos com as prefeitas e com os prefeitos brasileiros. Quero reiterar os compromissos com a proposta de emenda constitucional número 39, em trâmite no Senado Federal, com a proposta 39 e com a proposta 341 na Câmara. Essas propostas, no meu entender, são fundamentais para o reequilíbrio do Pacto Federativo. Nós temos um Pacto Federativo desigual no Brasil. A atual partilha dos recursos da União, a atual partilha que prevê 51% dos recursos para a União, 27% para os estados, 21% para os municípios, como eu disse no início da minha exposição, mais do que injusta. Essa atual partilha fere a Constituição. Esta partilha fere o Pacto Federativo que foi criado, fundado em 1988. 1988 fundou uma República Federativa que deveria ser motivo de orgulho para todos nós. 1988 fundou no Brasil uma República Federativa com a divisão entre União, Estados e municípios. Isso deveria ser motivo de orgulho e deveria ser exemplo para o mundo. Uma federação elevando o município, o local onde se nasce, o local onde se desenvolve a vida, o local onde se tem a infância, onde se passa a adolescência, onde se namora, onde se casa, onde se vive, onde se termina a vida, onde se passa os melhores e os piores momentos de nossa vida. É no município, é na cidade, é no bairro, onde temos amigos, onde temos amizades, onde temos até os inimigos. É onde se concretiza os termos da bela poesia de Sérgio Jacquemin. Desejo que você tenha amigos, nem muitos nem poucos, mas que sejam corajosos e fiéis. Desejo ainda que tenha inimigos, e que pelo menos em um deles, você que pelo menos um deles possa te interpelar, para que você tenha convicção de suas próprias certezas. É no município que tudo isso acontece. É a União e o Estado, entes abstratos. Essa beleza, que é o município, foi elevado a ente da federação. Pois bem, foi a União
Foram os governos da União seguidos, de 88 em diante, que desfez a letra da Constituição, reduzindo a autonomia do município, colocando ele subserviente, transferindo para ele somente 20% da partilha tributária, muito menos do que pertence aos estados e à União. A proposta de emenda constitucional 39, tramitando no Senado, e a proposta de emenda constitucional 341, recuperam um pouco, mas ainda está longe da justiça federativa e do ideal da Constituição de 1988. Quero também assumir os compromissos de reformulação prevista na Lei Complementar 116 de 2003, que define os produtos aos quais incide o imposto de serviço de qualquer natureza, o ISSS, e a participação, e também o compromisso pela luta do reequilíbrio do Pacto Federativo em uma nova proporção, na proporção que eu considero mais justa: 45% dos recursos para a União, 25% para os estados, e a partição mais justa é 45% para a União, 25% para os estados e 30% da partilha dos recursos tributários para os municípios. Concluso o tempo, e nos 15 minutos, e tanto falar de percentual, já iria tratar os minutos que me restam como percentual, e nos 15 minutos que me restam, eu queria aqui falar desses minutos, tratando mais, presidente Paulo, na crença que tenho. Eu tenho uma crença inabalável no país que temos. Eu tenho crença nesse Brasil. Esse Brasil, creio no Brasil, não no Brasil que tem sido feito ao longo dos últimos 25 anos. Mas eu creio no Brasil que as senhoras e os senhores creem. Creio no Brasil que o povo brasileiro conduziu as senhoras e os senhores ao governo de vossas cidades. Creio no povo brasileiro. Creio nesse povo misturado, miscigenado, o melhor povo do mundo novo, o melhor povo novo do mundo novo, no dizer de Darcy Ribeiro. Creio na diversidade do povo brasileiro e na capacidade insofismável de fazer mudanças que esse povo tem. Creio nas conquistas que esse Brasil teve ao longo dos últimos 50 anos, na capacidade que esse país teve de superar uma ditadura e conquistar a sua redemocratização, capacidade esta inabalável e especial, feita por lideranças políticas, mas principalmente a capacidade do seu povo. Creio, em especial, enquanto essa democracia brasileira tem avançado ao longo dos últimos 25 anos. Mas eu creio também que essa democracia pode ser aperfeiçoada, e eu creio que este país, que é uma das 10 economias do planeta, pode também resolver dramas fundamentais que não tem resolvido ao longo dos últimos anos. Esse país, que é uma das 10 economias do planeta, não pode, como eu já disse anteriormente, padecer de ter 14 milhões dos seus brasileiros ainda padecendo de analfabetismo. Esse país não pode ainda não ter resolvido problemas fundamentais em suas cidades, como o problema do transporte público. Eu creio fundamentalmente nos municípios brasileiros. Eu creio fundamentalmente na capacidade de suas lideranças em fazer as transformações e as mudanças que esse país precisa. Eu creio, em especial, na capacidade que o povo brasileiro tem em realizar transformações profundas. E essas transformações já foram possíveis de serem realizadas quando muita gente achava que elas não podiam ser. Foi esse povo que
quando alguns achavam que não poderia ocorrer mudanças, foi esse povo que realizou Direta Já. Foi esse povo que participou, caminhou pelas ruas, com sua juventude pintada de verde e amarela, e participou do impeachment de um presidente. Foi esse povo que, nos últimos anos, elevou a autoestima da cidadania de todos nós. E é por tudo isso que eu acredito que o Brasil pode virar uma página importante da nossa história. Eu acredito em um país que é muito mais do que este que nós temos visto nas páginas dos jornais. Os senhores, as senhoras, lideranças de vossos municípios, sabem que a política brasileira precisa de mudança. E sabem que a política brasileira não é isso que os senhores e as senhoras veem aqui no parlamento em Brasília. Sabem que a política brasileira não é isso do mesmo. Sabem que a política brasileira não pode ser os escaninhos dos negócios nos bastidores de Brasília. Sabe que a política brasileira não pode ser o espaço e o local do conchavo. Quero dizer para as senhoras e para os senhores que eu creio na república, não como antônimo, como forma de governo, a monarquia. Isso é simples e meramente forma de governo. Eu creio na república como sacerdócio da coisa pública. E a república como sacerdócio da coisa pública é principalmente governar para todos, sem distinção de quem é o governador ou o prefeito e sua opção política. Não é republicano governar para governadores e para prefeitos, diante a presidente ou presidente da república, governar para governadores e para prefeitos, de acordo com o partido político de governadores e de prefeitos, como atualmente governa o atual governo da república. Porque não tem nada de republicano no atual governo da república. Escolhe governadores e prefeitos a partir das suas opções partidárias e não a partir do interesse republicano. Isso não é república. República é o sacerdócio da coisa pública. Significa a renúncia das vicissitudes pessoais. Os senhores e as senhoras sabem muito bem disso. República significa a renúncia dos afazeres individuais, a renúncia da família, a renúncia das vicissitudes individuais em favor do coletivo. É nisso que eu creio. Eu creio, em especial, na mudança. E, em especial, na bela definição de Érico Veríssimo sobre o que é mudança. Eu creio que mudança é como o vento. E quando os ventos da mudança sopram, alguns levantam barreira, outros sopram moinhos de vento. Espero que em 2014, todos nós sejamos moinhos de vento pela mudança. Bom, queremos agradecer então ao senador Randolfo. Acreditamos muito e percebemos da sinceridade com que ele aborda essas questões. Isso é muito importante quando se avalia as posições, enfim. Quero agradecer a sua presença, desejar uma boa campanha, uma campanha profícua para o Brasil. Tenho certeza que a sua mensagem, as suas propostas irão ecoar em todos os rincões do nosso país. Quero agradecer a sua presença e desejar pleno sucesso na sua campanha. Dentro do possível, os prefeitos, as prefeitas, os vereadores estão aí para dialogar com o senhor, contribuir para o debate, encaminhar, enfim, o processo eleitoral que seja democrático. A sua presença aqui é a garantia plena da democracia, da abertura, que é isso que os prefeitos estão fazendo. Os que estão aqui são aqueles, eu diria assim, é o braço executor da República, do governo federal. E esses estão hoje numa situação muito, muito crítica mesmo. Nós caminhamos, não sei em que direção, da forma que é feito. E o senhor é um senador responsável, acompanhamos o seu trabalho, mas muito dessas questões não dependem só do Executivo, principalmente o Congresso Nacional, pela sua prática, pela sua cultura, pelas suas posturas, é que tem exatamente, em grande parte, contribuindo para o estraçalhamento das políticas públicas em nosso país. Então, sabemos da sua postura republicana também em relação ao Congresso, mas agradecer mais uma vez a sua presença e uma boa campanha. Eu que agradeço, doutor Paulo. Um bom encontro, uma boa marcha para todos os prefeitos e prefeitos do Brasil. Bom dia.